Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e é muito bom estar aqui de volta para ministrar a palavra de Deus sobre a vida dos irmãos. Hoje, numa posição diferente, eu resolvi fazer esse vídeo mostrando todos os bancos da igreja para que os irmãos sintam-se em casa, sintam-se na casa de Deus como se estivessem aqui sentados ouvindo a palavra do Senhor. E a palavra que eu tenho para os irmãos neste domingo, domingo de aleluia, domingo do ressuscitar do nosso Senhor e Salvador, é exatamente a palavra que está registrada em Mateus capítulo 28. Diz assim o texto: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Oremos. Senhor, abençoa o teu povo que neste momento está assistindo esse vídeo, que a tua palavra venha de encontro aos anseios dos seus corações. É o que eu te peço e a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. A morte, meus irmãos, é o acontecimento mais assustador que existe para o homem. Há momentos críticos da humanidade quando confirmamos esta afirmativa. Por exemplo, agora, com o advento do Covid-19, do coronavírus, quantas pessoas estão com medo de morrer? Quantas pessoas desesperadas encheram suas casas de estoque, fizeram das suas casas estoques de comida? Quantas pessoas com medo da morte foram às farmácias agora, há poucos dias atrás, e terminaram com o estoque daquele que pode ser o remédio que definitivamente ajuda na recuperação dos que já estão afetados pelo vírus, a cloroquina? Quantos acabaram com os estoques de álcool gel, de álcool, enfim, de luvas, de máscaras? Enfim, meus irmãos, a morte, ela traz medo, ela traz temor para a vida da humanidade. Se eu agora fizer aqui uma pergunta a vocês, no sentido de que você gostaria, neste momento, de morrer, o que você me responderia? Certamente me responderia que não gostaria de morrer agora. Isso, na verdade, porque todos nós celebramos a vida, todos nós gostamos de viver, ainda que passemos por problemas em nossas vidas, tribulações, angústias, ainda que passemos por processos de depressão, mesmo assim, ninguém quer morrer. Mesmo assim, nós queremos continuar com a nossa vida diária. Até certo ponto, pelo contexto bíblico, isso soa estranho quando nós observamos as palavras de Paulo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando ele diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo, naquele momento, estava dizendo que, olha, é muito melhor eu estar com Cristo, é muito melhor eu estar já na eternidade, é muito melhor eu já estar usufruindo de todas as bênçãos que é a vida eterna, do que estar aqui neste mundo, do que estar aqui nesta terra, sofrendo na carne todas as situações pelas quais eu passo, inclusive com os meus próprios pecados. Então Paulo, ele dá uma demonstração que muito melhor seria para ele estar em Cristo do que estar vivendo.
A morte, meus irmãos, ela é um episódio tão marcante que a morte de Cristo ela é muito mais pregada do que a sua própria ressurreição. E é justamente a ressurreição que vai confirmar a sua vitória sobre a morte. É exatamente a sua ressurreição que vai confirmar sobre nós a novidade de vida. É exatamente a ressurreição que vai trazer em nossas vidas a possibilidade futura, ou para aqueles que estão salvos, a certeza futura de que nós também ressuscitaremos para vivermos a eternidade com nosso Senhor. Ao falar, por exemplo, dos vivos que serão transformados, Paulo lá na sua epístola em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55, ele vai dizer: e quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ou seja, quando este corpo que é corrupto se revestir e for transformado num corpo incorruptível, ou seja, quando eu for ressuscitado em um novo corpo, em uma nova natureza corporal, então a morte na minha vida terá sido tragada, terá sido vencida pelo meu ressuscitar em Cristo. Onde está, ó morte, fala Paulo então, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O domingo de aleluia, meus irmãos, é a confirmação de que Jesus venceu a morte, pois ele ressuscitou. E ao ressuscitar, ele declarou a sua vitória sobre a morte. Observando o texto, nós vamos ver aqui alguns personagens descritos. Vamos ver as mulheres, vamos ver os guardas, e depois em outros textos, João, por exemplo, capítulo 20, vai trazer João e Pedro, que correram até o sepulcro para verem o túmulo vazio e confirmarem, portanto, a ressurreição de Jesus. Mas todos esses personagens, eles não estavam esperando, aguardando, eles não estavam na esperança ou expectativa de que Jesus viesse a ressuscitar. As mulheres estavam preocupadas em colocar os perfumes e aromas no corpo de Jesus. Os guardas estavam preocupados de tomar conta para que ninguém viesse e roubasse o corpo de Jesus e inventasse depois uma série de histórias a respeito dele. E João e Pedro correram para o sepulcro para confirmar que de fato o corpo não estava mais ali. Mas nenhum destes personagens estavam aguardando o ressuscitar de Jesus. Esqueceram, por causa da sua morte, que é algo que marca, é algo que é muito intenso em nossas vidas, que nos causa temor, pavor. Eles estavam focalizados apenas na morte de Jesus e estavam se preparando para viver em suas vidas sem a presença do Mestre. Estavam se preparando agora para continuarem a sua caminhada segundo todas as instruções que Jesus já havia dado em vida, para agora continuarem caminhando sem o Mestre ao lado deles. Estavam agora preparando-se para o aceitar da morte de Cristo. Mas eles se esqueceram que o próprio Senhor Jesus, em alguns momentos em vida com eles, na presença deles, falou para todos eles que era necessário que ele, o Filho do Homem, fosse a Jerusalém, fosse lá preso, fosse lá julgado, fosse lá condenado e fosse lá morto, e ao terceiro dia viesse a ressuscitar. E agora nesse ato de ressuscitar, nesse ato de vitória sobre a morte, o próprio Verbo dá testemunho da sua palavra, pois ele cumpre a sua palavra. Como ato final da sua grande obra, ele vence a morte e ressuscita, confirmando que Deus aceitou o seu sacrifício em favor de muitos. Ela prova que ele pagou a dívida em nosso favor,
venceu a batalha que empreendeu para nos livrar do inferno e de que foi aceito pelo Pai como nosso fiador e substituto. A ressurreição de Cristo, ela veio trazer sobre as nossas vidas definitivamente o perdão do Pai, a remissão dos nossos pecados, a novidade de vida através do Espírito Santo e também a certeza futura de que nós também ressuscitaremos com um novo corpo, como disse o apóstolo Paulo lá na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, que nós fizemos a leitura, versículos 54 e 55. Nós agora olhamos para o futuro e sabemos que um dia veremos também de ressuscitar, haveremos também de ter um corpo glorificado como o corpo de Cristo, bendito por João em sua primeira epístola, capítulo 3. O ressuscitar de Cristo trouxe várias bênçãos para as nossas vidas. Por que focalizar na morte de Cristo, somente na morte de Cristo, quando também podemos celebrar a sua ressurreição? Podemos celebrar a sua vida, podemos olhar para a sua ressurreição e ver ali a esperança de um futuro ressurreto na eternidade com Cristo. Assim, meus irmãos, a última página da sentença é escrita por Deus, homologada por Deus e confirmada por Deus. A nossa absolvição, assim, é justificada pela obra de morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É como se Deus, o nosso juiz, estivesse escrevendo sentenças das nossas vidas, e agora no ato final ele vai lá decretar, vai homologar, vai confirmar a sua sentença, vai promulgar a sua sentença, dizendo: você foi justificado, não só através do derramar do sangue, não só através da morte, mas principalmente através da ressurreição de Jesus Cristo, porque na ressurreição de Jesus Cristo a tua vida foi aceita como salva e reconciliada com Deus. Deus, portanto, manifestou a sua justiça em Cristo, mediante a propiciação no seu sangue, que nos remiu dos nossos pecados, fazendo-nos então agora justos diante dele, mediante a fé. A ressurreição de nosso Senhor é o selo, meus irmãos, é a pedra angular da grande obra de redenção que ele veio efetuar na tua vida, na minha vida. Somos selados através do sangue, da morte de Cristo, mas também através da sua ressurreição para a vida eterna. Como poderíamos ter a certeza do nosso resgate se ele não tivesse saído da sepultura? Como saberíamos que Deus aceitou a oferta de Cristo por nossas vidas se ele não tivesse ressuscitado para nos dar a garantia do aceite de Deus da nossa salvação? O Senhor Jesus, portanto, ressuscitou por causa da nossa justificação, como diz Paulo lá em Romanos capítulo 4, versículo 25. Nós fomos, meus irmãos, regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, como diz o apóstolo Pedro em sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 3. Mas Cristo ressuscitou, ele morreu, ele ressuscitou e acabou por aqui? Não acabou por aqui, meus irmãos, porque agora não podemos estar como aqueles personagens estavam, distraídos, focalizando apenas o que fazer mediante ou diante da morte de Jesus. Nós devemos agora estar atentos, meus irmãos, para o fato de que nós também um dia, por causa do ressuscitar de Cristo, nós também ressuscitaremos assim como Jesus ressuscitou. E repetindo as palavras do apóstolo João lá na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 2,
nós teremos também no futuro um corpo glorificado e seremos semelhantes ao nosso Jesus. A vitória de Cristo sobre a morte nos alcançou, e mesmo que os nossos corpos sejam sepultados um dia, nós temos a certeza de que, morrendo salvos, nós seremos glorificados mediante o transformar dos nossos corpos para novos corpos semelhantes ao de Jesus, para então vivermos a eternidade ao lado do Pai. Assim, meus irmãos, assim Paulo ainda continua a dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, agora no verso 58, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Louvado seja o nome do Senhor. Que neste dia, neste domingo de aleluia, neste domingo que nós celebramos o ressuscitar do Cordeiro Santo de Deus, do enviado, do Filho enviado por Deus, do Filho unigênito de Deus, enviado pelas nossas vidas, enviado para nos salvar, enviado para morrer e ressuscitar por nós. Que nós, meus irmãos, estejamos certos de que um dia estaremos como Ele, ressuscitados com um novo corpo, na presença do Cordeiro Santo de Deus, na presença de Deus, na presença do Espírito de Deus. A ressurreição de Cristo, ela nos justificou com Deus. A ressurreição de Cristo trouxe a nós uma nova identidade, uma nova natureza, uma nova vida em Cristo. A ressurreição de Jesus trouxe sobre nós esperança da vida eterna, pois um dia ressuscitaremos como Cristo para a eternidade. E a sua ressurreição garante que Deus aceitou o pagamento da nossa dívida através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Tenha esperança no seu coração. Como diz Jesus aqui na sua palavra, terminando o texto lá no versículo 10, ele diz para aquelas mulheres: não temais. Não temas, meu irmão, não temas, minha irmã, pois um dia, independente das circunstâncias que nos cercam aqui neste mundo, nós, os que estamos em Cristo, um dia ressuscitaremos. Estando nós em vida, teremos os nossos corpos transformados. Se já estivermos no seio de Abraão, seremos ainda assim ressuscitados, e será-nos dado um novo corpo, semelhante ao de Cristo, um corpo glorificado, para vivermos a eternidade com o nosso Senhor e Salvador. Eu quero orar por sua vida e abençoar a sua casa. Senhor, obrigado. Obrigado porque através da tua morte e da tua ressurreição, nós encontramos um lugar no teu reino. Aliás, fomos encontrados pelo Senhor para habitarmos no teu reino. Sabemos que um dia este corpo mortal irá ser sepultado ou irá ser transformado. Aqueles que ressuscitarem em Cristo ressuscitarão com um novo corpo, glorificados assim como Cristo ressuscitou também com um novo corpo. Pai, obrigado. Obrigado porque esta promessa que a tua palavra nos traz e por causa da ressurreição de Cristo nos garante. Obrigado, abençoe neste domingo de Páscoa, neste domingo de ressurreição, neste domingo de aleluia. Abençoe a casa do meu irmão. Que o teu Espírito leve a tua paz, a tua segurança. Que o teu Espírito leve a tua intrepidez, para que possamos, meu Deus, para que possamos ministrar a tua palavra, palavra de esperança, palavra de confiança, palavra de fé, e fé na eternidade, para tantas e tantas pessoas que se encontram neste momento desesperadas,
se encontram com medo, temerosas do seu futuro. Abençoe essas famílias, Senhor. Usa-nos como lhe aprouver. É o que nós te pedimos neste dia. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, rica e abundantemente. Amém.